Olá, muito bom dia, 11 horas 10 minutos. Está começando a partir de agora o nosso debate aqui na Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a Rádio Jornal AM 1080. A partir de agora nós iniciamos o nosso debate com trabalhos técnicos de Dema Bezerra e apoio de Givaldo Júnior, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Um bom dia para você que está nos acompanhando também através das redes sociais, através do nosso WhatsApp 996017448. 996017448. É o WhatsApp que você participa aqui das nossas entrevistas na Rádio Jornal. Também através do nosso Facebook. Você que está aí no Facebook, obrigado por sua audiência, obrigado por estar participando, acompanhando a gente sempre também, tá? E você que nos acompanha através do nosso aplicativo, muito obrigado também pela gentileza da sua participação. Hoje nós estaremos tirando as suas dúvidas com relação a dívidas, tá? Porque realmente muita gente nesse período endividada. Existe um programa, um projeto chamado Pro Endividados, né, que é da OAB Caruaru, Shopping Difusora, a SES Unita, que estão realizando este feirão de negociação. Este feirão termina hoje e a gente vai estar recebendo, né, a gente vai estar conversando aqui nos estúdios com o advogado Jonatas Simões, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, já está aqui nos estúdios, e também Perpétua Dantas, coordenadora do Pro Endividados, é vereadora aqui na cidade de Caruaru, mas hoje vem como coordenadora do Pro Endividados para a gente falar sobre essas negociações, como é que funciona e também trazer, né, para a nossa população situações interessantes para negociação de dívidas, até pelo fato dessa questão que eu estava colocando no início do programa, né, um momento ainda de crise, não só sanitária, mas uma crise econômica e que as famílias acabam realmente passando por problemas. Deixa eu começar primeiro com a vereadora Perpétua Dantas, a coordenadora do Pro Endividados. Perpétua, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Jonathan. Bom dia, povo de Caruaru. Bom dia, OAB. Bom dia, o Shopping Difusora, que está nessa parceria com a gente. E é o segundo ano, fazendo um trabalho lindo em benefício da comunidade, resgatando cidadania, que o endividamento gera sérios problemas para a família, para a pessoa. A gente vai falar um pouquinho disso também. Perfeito. Doutor Jonatas Simões, também seja bem-vindo à Rádio Jornal. Bom dia. Muito bom dia, Berg. Bom dia a todos os ouvintes. Né? Bom dia, Perpétua também, né? E os meus cumprimentos à OAB, ao Difusora, à TV Jornal, que vem apoiando também o evento, né? Um evento tão importante que vem trazer, né, a possibilidade dos consumidores retomarem o mercado de consumo, algo tão importante, né, para todo mundo. Afinal de contas, isso afeta de forma circunstancial a qualidade de vida das pessoas. Vários estudos mostram, inclusive, né, que a qualidade de vida financeira das pessoas termina impactando na qualidade de vida geral. Então, de fato, esse evento vem trazer não somente um resgate a esse consumidor, mas vem trazer também uma melhor qualidade de vida, a possibilidade do consumidor retomar a sua dignidade. Entendi. Eu vou pedir para que vocês possam explicar para a gente. É o segundo mutirão que acontece aqui na cidade de Caruaru. Então, se é o segundo, quer dizer que o primeiro, então, foi muito bacana. A aceitação foi interessante, né, Perfeita? Foi sim, foi o ano passado, até dizer a Jonathan, nós tivemos a felicidade. O ano passado foi no 3º piso do Shopping Difusora. E essas ações, elas têm que ser coordenadas, têm que ser coletivas e a gente buscar parceiros. Então, a OAB, através da comissão, que o Jonathan vai falar um pouco sobre a importância dessa comissão, a gente não pode esquecer que o consumidor tem o seu direito de cidadania e ele conquistou voz e vez a partir do seu estatuto. Que aí eu estou aqui com um advogado maravilhoso que atua nessa área, que vai falar sobre justamente essa escuta do consumidor. E às vezes a gente não tem caminhos para criar um espaço de rodada de negociação. O maior drama, e quem está em casa sabe disso, é você ter uma dívida, deixa eu dar um exemplo, com um cartão de crédito, com um banco ou com outra empresa. E você não ter caminhos, você não ter mecanismos para sentar lá, você ouvir, já você chegar no banco, eu quero conversar com o gerente. Tudo vai parar para lhe atender.
O consumidor, principalmente a pessoa pobre, a pessoa que tem poucos recursos, ela não tem conhecimento suficiente para sentar, para revisar o contrato, e aí é onde entra essa ação articulada. O programa Pro Endividados, que em Caruaru existe, não é de hoje, existe há 6 anos, nós vamos fazer 7 anos. Eu coordeno o Pro Endividados na SES UNITA, mas ele não existiria sem a minha grande parceira, que é a professora Aline, que está vinculada ao EPJ da SES UNITA, e é quem toda semana está capacitando os nossos alunos para essa atividade também de mediação. E nessa ação que está acontecendo, começou ontem e continua hoje, manhã e tarde, no Difusora, a gente, pelo 2º ano, tem a parceria da OAB Caruaru e a parceria do Shopping Difusora, porque esse espaço para negociação, em que o consumidor vai estar acompanhado de uma equipe técnica que vai orientar, que vai dizer o que pode, o que não pode, assim como a empresa também, né, Jonathan? É um espaço que foi construído e criado para isso. Entendi. Antes da gente continuar falando detalhadamente, perdão, sobre a questão do Pró-Endividados, explica para a gente, doutor Jonatas, como é que é esse trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB? Como é que é toda essa articulação, doutor? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, do que muita gente imagina, que a OAB é somente uma instituição que defende o interesse da classe dos advogados, também é papel constitucional da OAB defender a sociedade, né, como o Perpétua muito bem falou. Né, e a gente, de forma muito feliz, consegue encontrar parceiros maravilhosos nesse meio do caminho, que faz com que essa ideia de defesa do consumidor, defesa da sociedade, vire uma prática e uma prática constante. Então a gente tem o apoio da SES, do Núcleo EPJ, também representado por Perpétua, né, desde o ano passado, né, que nos traz o brilhantismo e o sucesso de um evento que dá certo. Ano passado a gente atendeu centenas de pessoas que conseguiram nos trazer problemas em relação às dívidas e, para não dizer 100%, uma maioria quase perto disso conseguiu sair com o seu débito negociado, né, com a possibilidade de uma melhoria de vida no sentido financeiro, né, e trazendo aí para essas pessoas a tranquilidade de conseguir pagar esses débitos sem comprometer o seu mínimo existencial. A gente, principalmente nesse momento, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, saindo aos pouquinhos, né, a gente sabe que muitas pessoas tiveram problemas, né, problemas de morte de familiares que sustentavam a casa, a gente teve pessoas que perderam o emprego, a gente teve N problemas de inúmeras situações que, obviamente, trouxeram prejuízo, né, para o sustento dessas famílias, para o sustento dessas pessoas. Então, mais do que nunca, termina sendo muito importante esse espaço, né, que permite a esses consumidores tomarem um fôlego, conseguirem fazer essa negociação de suas dívidas e retomarem essa tranquilidade, essa possibilidade de acordar e de dormir sem estar pensando aí nas dívidas. Pensar nelas como sim, existentes, mas sim também possíveis de serem pagas e de fato serem exequíveis em relação a sua continuidade. Esse ano, o Código de Defesa do Consumidor, um instrumento super importante para todos os consumidores, completa 31 anos. Né? E junto a esses 31 anos, a gente tem um acréscimo da lei do superendividamento. Né? Essa lei, sem sombra de dúvida, ela trouxe um tratamento diferenciado aos consumidores que têm o interesse de fazer a negociação da dívida. Como ela funciona? Antes, quando o consumidor ele queria fazer uma negociação, ele tinha que muitas vezes ir até um banco e aí, como a Perpétua falou, esperar que o banco, pela sua boa vontade, se curvasse ao seu interesse. E muitas vezes, mesmo ele fazendo essa negociação com uma única instituição financeira ou com um único credor, ele às vezes esquecia, por falta até mesmo de educação financeira, que ele devia a outras pessoas. Né? Então ele pagava aquele dali, geralmente pagava a primeira parcela, a segunda, e depois começava a entrar na bola de neve novamente, e era uma situação que nunca acabava. Hoje, com a lei de superendividado, é possível que esse consumidor não mais negocie somente com um credor, mas que ele negocie com todos os credores de uma única vez, e quando
for o momento dessa negociação, a pessoa que estiver ali à frente da negociação, ela vai pesar justamente a renda desse consumidor, para que o consumidor ele consiga fazer a negociação de forma a não comprometer o mínimo existencial. Então, qual o ideal? O ideal é que o consumidor ele faça essa negociação e não comprometa mais que 30% da sua renda. Afinal, ele tem a obrigação com água, a obrigação com luz, a obrigação com educação, alimentação. E isso daí, esse mínimo existencial, ele deve ser mantido, né, para que o consumidor consiga ter sustentabilidade em relação à negociação que ele está fazendo, né? Então, o evento ele já abraça a lei do superendividado nesse sentido, fazendo que o consumidor ele consiga se utilizar desse importante instrumento legal para trazer esse benefício ao consumidor, né? A lei ainda traz a possibilidade de que esse consumidor ele consiga ter aí, a partir da apresentação desse plano de negociação de débito, o prazo de 5 anos para que ele consiga, no seu tempo, né, estar pagando sem comprometer aí esse mínimo existencial que é tão importante. Então, isso daí tudo é para mostrar justamente que a integridade desse consumidor ela tem que ser mantida desde o início da negociação até o final, né? Afinal de contas, a gente sabe que quando o consumidor está em débito, ele perde a oportunidade de compra, ele perde a oportunidade de negócio, de participar do mercado, e a gente hoje vive uma vida em que a gente termina sendo o que a gente consome, né? Enquanto você não consome nada, você não tem esse poder, você termina ficando inutilizado perante a sociedade, né? Então, a lei ela traz, além de todo, o retorno à dignidade da pessoa humana, né, que é tão importante para qualquer pessoa. Então, eu acho que é esse o papel fundamental, a lei do superendividado, e principalmente a importância aí desse evento em estar trazendo justamente a possibilidade, na prática, desses consumidores que têm interesse participarem desse tipo de negociação e retomarem aí o mercado de consumo. Acho que até as empresas, né, Perpétua, têm esse interesse, né, Claro. de que aquele cidadão possa estar de volta ao mercado, né? Vou pagar aquela dívida que eu estou devendo. Recupere né? seu poder de compra. Perfeito, né? Porque, e outra coisa, a empresa tem um devedor, ela é credora, um devedor que muitas vão pegar a pandemia, que aumentou tudo na pandemia, os números, violência contra a mulher, feminicídio, número de pessoas endividadas, suicídios, tudo aumentou muito. E é no mote de Jonathan que eu vou falar um pouco, a gente já nasce sendo consumidor. A gente já usa, o bebê já usa cotonete, pomada, fralda descartável. Quando a gente acorda, a gente acende a luz para poder levantar da cama e trabalhar. A gente acendeu a luz, eu já sou consumidora. Aí eu vou no banheiro escovar os dentes. Aí eu abro a torneira, a água sai e eu pego a pasta de dente e espremo. Já consumi 2 coisas. Consumi a água da Compesa e consumi a pasta de dente. Ah, mas peraí, vou botar um creme no cabelo para ajeitar meus cachinhos, que eu adoro. Já consumi. Aí eu pego e vou vestir a roupa para poder sair para trabalhar. Tive que comprar roupa. Não tem como escapar. Nós nascemos para o consumo, ao nascer. E esse é um primado desta sociedade pautada no capitalismo de consumo. E aí, qual é o grande paradigma que nos traz o capitalismo de consumo e uma nova forma de amparar esse consumidor? Eu sempre falo muito de teoria política. O fornecedor e a empresa, o empresário capitalista, que é o comerciante que vende, ou o industrial que produz, ou aquela empresa que fornece, não são mais os reis absolutistas, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, que vai estabelecer o quê? Regras de consumo, vai estabelecer direitos. Até essa lei existir, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que ela nasce no mesmo ano do Estatuto da Criança e do Adolescente, o consumidor não era amparado por nada. Não tinha voz nem vez. Mas aí, uma coisa é ser consumidor, Berg. Outra coisa é ser um superendividado. Por vários motivos as pessoas se endividam muito. E aí quando eu fui escrever, a professora Aline, ela é de Recife, ela mora em Caruaru já há muito tempo, que ela trabalha na SES Unita, mas ela foi estagiária no único programa de pró-endividamento que existe em Pernambuco, que é lá no Fórum Tomás de Aquino. Quando eu fui para lá, essa professora é meio doida. Ela vai trazer um negócio que só tem lá. E o tribunal não tem estrutura. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece, né? Pessoa hoje de manhã. Não, menina, eu estou na política agora, há 9 meses como uma vereadora. Eu estou vereadora. Eu sou isso. Eu sou professora, eu sou uma advogada lutadora. Então eu nem sonhava em ser secretária de governo, muito menos ser vereadora. Quando eu fui para Recife, através da SES Unita, lutar, quebrar a cabeça, e doutor Breno com a Aline, trouxemos a experiência para Caruaru, deu certo, a gente está há 7 anos, inclusive o mutirão termina hoje. Mas quem quiser buscar
uma negociação, tanto pode na OAB provocar a comissão. Aí eu posso dar o endereço da gente? Olha, sim. o programa Pró Endividados funciona de segunda a sexta-feira no EPJ, Escritório de Práticas Jurídicas, Casa da Cidadania, lá da SES UNITA, lá na Avenida Monte Cassino, número 792, no bairro Universitário. Fica nos fundos da SES, ali naquela rua por trás do Campus 1 da SES. Vai agendar o atendimento e os estudantes de direito, juntamente com com a advogada Aline, vai fazer justamente analisar e construir esse plano em conjunto, chamar o credor para tentar fazer uma rodada de mediação, de negociação. Porque, veja, a pessoa que não... A pessoa pode... Aí, Jonathan, alguém vai ser preso porque deve no comércio? Não. Porque deve na indústria? Não. E a pessoa não tem como pagar. Então, o credor tem que parar e dizer como é que você pode. Qual a possibilidade? Porque é ruim para a empresa, vai ficar sem aquele dinheiro, não vai receber. E também você tirou um consumidor em potencial do mercado. Isso enfraquece o mercado e essa cadeia, né, que o consumo exige, de retroalimentação. Outra coisa, o consumo exacerbado, sem freios, gera problemas seríssimos. E eu levei um psiquiatra o ano passado para dar uma palestra aos meus alunos sobre... Eu conversei com meu colega aqui ontem. Olha, casamentos se acabam por conta de dívida, por conta de falta de condição econômica. Relações familiares, você pede dinheiro à cunhada, à irmã, ao cunhado, aí não paga, aí pede ao agiota para poder pagar o cartão de crédito, aí você, não, compre isso aqui no meu cartão, quando chegar no dia eu pago. Chega o dia do cartão, você não tem dinheiro para pagar. Então o endividamento desagrega famílias e o mais grave, a gente está no Setembro Amarelo, hoje fazem 8 dias, que era dia 10 de setembro, que é o dia internacional, é o dia simbólico de combate ao suicídio. Vocês não têm noção da quantidade de transtornos trazidos pelos dramas emocionais que o endividamento causa. Transtorno bipolar, depressão, ansiedade, podendo levar ao suicídio. Então, existe uma relação direta, Berg, de suicídio e de tentativa de suicídio com a falta de solução de problemas financeiros. A gente tem em Caruaru pessoas conhecidas que eu conheci, que eu convivi, que se mataram por conta de dívida. E você fica assim, meu Deus do céu, se a pessoa soubesse, esses canais de negociação são justamente para diminuir essa tensão, para a gente dizer, gente, faz besteira não, tem luz no fim do túnel. Procura, te informa, você tem em Caruaru uma instituição comunitária que tem um trabalho social gigante, como a SES UNITA. Você tem a OAB, que cumpre um papel cidadão importante, também uma função social que é o primado da OAB. Então, a falta de informação leva à desagregação e pode levar até uma morte trágica. É verdade. E principalmente nesse momento tão tenso de uma crise que realmente... Crise econômica terrível. É terrível. E a gente estava saindo dessa crise, né? Estava em passos lentos, tentando sair de uma crise econômica e de repente chega uma pandemia para poder realmente deixar tudo numa situação bem delicada. E aí, nesse momento de crise, talvez o cidadão esteja pensando, poxa, eu tinha o meu salário, eu já... Estava tudo anotadinho, ó. Tinha aqui o dinheiro da feira, dinheiro da gasolina para ir trabalhar, tinha o dinheiro tal e tal e tal. E de repente começa a aumentar tudo. E aí começam as dívidas chegando, né, doutor? Exatamente, né? A gente, além de conviver com... Porque o que ocasiona a dívida são várias coisas, né? Principalmente a impossibilidade de você continuar financiando aquilo que você consumia, né? E cada vez mais a gente, enquanto consumidor, termina tendo que se adaptar a isso, né? Geralmente o salário ele permanece inalterado, mas as coisas aumentam todos os dias. Então são muitos os fatores que causam dívidas, né? Existem sim os acidentes de consumo, né? Os fatos atípicos como uma morte, como um acidente, um desemprego. Mas ontem eu estava até conversando com Perpétua sobre o consumo conspícuo, né? Que é aquele consumo que você consome para aparecer, né? É a situação do casamento que Perpétua falou, né? Às vezes o casamento já começa meio que já certo de divórcio. Porque... Não, só a festa acaba com... Só a festa acaba com o casamento. Porque, assim, o casal tá tão preocupado em fazer uma festa dos sonhos, em fazer tudo aquilo maravilhoso. A viagem dos sonhos, né? Que aí esquece que depois da festa, né, vem os boletos. Chegam as contas. Chegam as contas. E aí, como é que você vai fazer com aquilo dali? Será que você teve, de fato, um planejamento na hora de planejar essa festa, na hora de planejar essa viagem, né? Esse consumo
foi para quê? Foi para satisfazer uma necessidade que era sua ou uma necessidade alheia, né? Então, hoje a gente vê muito isso daí, né? Hoje a gente vive no mundo das mídias sociais, onde a gente só é o que a gente posta. E por a gente viver muito isso daí, principalmente os jovens, né? Os jovens querem sempre imitar aquele blogueiro, querem sempre imitar aquele líder de opinião para se sentir pertencente àquele grupo, né? Então, muitas vezes, aquele consumidor que está ali o tempo todo, e a gente passa muito tempo, enquanto brasileiro, nas mídias sociais, né, começa a ver tudo aquilo dali, a indústria do capitalismo nos fazendo ali como ventrílocos, a gente não percebe, né, toda essa movimentação, e a gente consome a roupa da pessoa que está ali se mostrando, consome até mesmo o piso, né, que geralmente quando você vai postar, você quer um piso bonitinho, você quer um ambiente bonitinho, então você termina se endividando para comprar utensílios para sua casa parecer mais instagramável, né? Então tudo isso daí termina mexendo com a ansiedade dos consumidores, né? E obviamente esse movimento termina desaguando quando não há uma educação financeira, quando não há uma consciência financeira, né, no endividamento. Importante essa perspectiva, me permita. Não, pois não, A Helena. perspectiva que o Jonathan traz, que é um menino brilhante, que a gente fica babando, que a gente é professora do povo, né? Aí depois vai ficando velhinha, vai encontrando os alunos maravilhosos. O meu arrependimento foi não ter sido aluno da Perpétua, Olha, viu? Olha. ele estava na mesma época. Mas ela sempre passava Mas no estágio por você perto. foi. Fui, no Eu era estágio coordenadora ainda do fui. ETJ, No né? estágio Que a gente ainda fala. fui. Mas só em ouvi-lo é uma aula, viu? Não, mas veja, ele fala uma coisa fundamental. Eu vou trazer um teórico da ciência política chamado Zygmunt Bauman, e ele vai falar dessa sociedade líquida, né? E ele vai falar da sociedade do espetáculo. Que sociedade é essa, Berg? É aquela sociedade que tem que estar incluída. Incluída em quê? No mundo do consumo. Porque quando eu consumo, eu sou gente. O capitalismo muda de perfil a partir da segunda metade do século XX, porque a primeira metade a gente chamava um modelo fordista. O capitalismo era de produção, onde a gente tinha jargões, o trabalho dignifica o homem. Na segunda metade, a gente muda de perspectiva por conta da industrialização e principalmente do surgimento das primeiras mídias. É quando o computador surge. Isso vai se acentuar nos anos 70 e o capitalismo de consumo cria o consumidor. Você está no Instagram, você é bombardeado o tempo todinho de ofertas, você se perde. Quanto tempo a gente gasta olhando o Instagram e as outras. E parece que não termina, né? Quando você desce, já tem coisa nova. E tem a inteligência artificial, que ele pesquisa ali o que você gosta. Então, se eu gosto de biquíni, propaganda de biquíni. Se eu gosto, tudo para vender. Aí vem um problema. Ninguém aparece em foto no Stories ou no seu feed mostrando os boletos. Triste, de olheira. Então, para que servem os filtros? Para você ficar bem. Para tirar sua palidez, para tirar sua tristeza. Então, na rede social, todo mundo está viajando, passeando, está no cruzeiro, está de bem com a vida. E isso esconde um grande vácuo. Um grande vácuo que é trazido pela necessidade permanente de consumir. O psiquiatra que foi trabalhar conosco, que é Danilo Isidoro, beijo, doutor Danilo, que é parceiro do Pro-Endividados, ele disse o seguinte: todo excesso esconde uma falta, esconde uma carência. E a gente vê muito isso no mundo acontecer. Eu estou deprimida, eu estou triste porque acabou o casamento, porque meu namorado me deixou, porque eu não tirei a nota que eu queria no exame da OAB. Então eu vou descontar onde? Na comida. Eu vou descontar no shopping, eu vou para a promoção, comprar o que eu não posso. Mas, na verdade, eu não estou precisando consumir aquilo. Mas eu preciso, até o conceito, me dá um presente. E você cria os gatilhos de enganação. Você se auto-engana e você diz, olha a frase, hoje é meu aniversário, eu mereço isso. Eu mereço. Aí você começa a se convencer de que você não calcula, você não planeja as consequências daquele ato. Então, para estar bem na rede social, eu posso estar mal na minha vida individual. Eu posso arriscar perder o emprego, eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, mas eu tenho que estar brindando champanhe e sorrindo, porque o capitalismo de consumo não é mais o trabalho que me dignifica apenas a minha imagem, seja ela a que custo for. Isso é muito triste. É verdade. Eu vou ao intervalo, na volta eu vou pedir para que vocês comentem o seguinte, né? Tem muita gente também que acaba se endividando porque a falta de educação financeira, porque muita gente recebeu o auxílio emergencial, mas ao invés de comprar alimentação, de talvez pagar uma conta de água e de luz, não, vou comprar um celular novo, né, para tá aqui, né, com um celular novo, vou comprar, né, algo que realmente, uma roupa, e acaba deixando uma dívida que poderia ser paga, né, uma feira que poderia ter sido feita,
E tem muita gente que tem essa falta de educação. Eu vou pedir para que vocês comentem isso também, essa questão da população. Algumas pessoas que acabam tendo a oportunidade de receber um dinheiro, um auxílio talvez, e aí acabam gastando por pura besteira. 11h35. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Inaugurou! Agora tem Loterias Caixa no Unicompra Caruaru. Segurança, conforto e qualidade para você. Faça suas apostas, pagamentos, saques e depósitos. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Não perca tempo. Venha conferir a mais nova lotérica do Unicompra. Agora você acompanha toda a emoção da Champions League no SBT. É isso mesmo, a liga mais vista no mundo todo está de volta à TV aberta. E se tem bola rolando, tem nossos craques em campo comentando cada jogada. Entre pra nossa torcida. UEFA Champions League no SBT. É mais que futebol, é espetáculo. Girando com a polícia. Givanildo Silveira. A polícia lá da cidade de Gravatá terminou prendendo a Bia de Captiva. Bia de Captiva é suspeita de ter matado lá na Avenida Cícero Batista Oliveira, em Gravatá, no último fim de semana, a Graciele, ou seja, a Franciele, essa jovem que foi assassinada através de disparos de arma de fogo após uma confusão. Franciele Maria Batista, de 25, estava no estabelecimento comercial de madrugada, quando houve o desentendimento com a Bia de Captiva, que foi até um local, talvez um carro, pegou um revólver e atirou. A polícia terminou prendendo ela através da delegada Gabriele Nishida. A Bia, que é a Beatriz, foi encaminhada ao presídio da cidade de Recife. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Comando Geral, fim de semana. Rádio Jornal. O Arrelic vem mudando a saúde de milhares de pessoas. E agora tem mais uma coisa boa. Pomada Relic. Você sofre com dores? Inclusive de chikungunya? Pomada Relic. Você tem dores nas juntas, pescoço, costas, ossos e dores musculares? Dores da coluna, pernas, torcicolo, joelho, ombro, artrite e artrose? Pomada Relic. Já imaginou você sem dores? Use a Pomada Relic. Ela age imediatamente. Pomada Relic tem nas melhores farmácias. Aqui na Rádio Jornal Caruaru é programação de qualidade, conteúdo com credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp 81-99601-7448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Rádio Jornal. De segunda a sábado, você acompanha o resumo das notícias policiais no seu Plantão de Polícia. Os fatos policiais da região, destacados ao meio-dia no Plantão de Polícia. Com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Plantão de Polícia. A informação precisa da área policial. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Ok, 11h39, de volta com o nosso debate hoje aqui na Rádio Jornal. Estamos conversando com o advogado Jonathan Simões, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, e a vereadora Perpétua Dantas, que é coordenadora do Pró Endividados. Estamos falando sobre dívidas e também sobre esse programa, né? O Pró Endividados, o mutirão, que está terminando hoje. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, mas antes eu vou pedir para que vocês comentem essa falta de educação financeira de algumas pessoas também, né? Que recebem um auxílio emergencial e, ao invés de pagar uma dívida, de comprar alguma coisa para minha casa, eu vou comprar um celular, um iPhone. Difícil, né, Perpétua? Eu vou começar e vou passar para o meu colega, porque existe uma coisa, nós somos tragados e levados justamente
pelo consumo exacerbado e pela falta de filtro que a gente tem. Então, às vezes, eu tenho prioridades e tenho supérfluo. Como é que eu vou priorizar o supérfluo? Não posso. Eu tenho prioridade, já tem um nome. Prioridade. Dívidas, alimentação, transporte, educação. Então, deveria ser para isso. Mas a pessoa é bombardeada diariamente. Essa é a função do capitalismo. Ele se alimenta com o consumo, evidentemente. E aí eu disse aqui no intervalo a vocês, que eu vou lembrar também do teórico Karl Marx, que no século XIX, quando ele escreveu a sua grande obra, O Capital, ele já tratava do fetiche da mercadoria. Então, muitas vezes as pessoas são levadas a esse consumo de forma inconsciente. Ao ponto, por isso entra a saúde mental nessa discussão, de você ficar abalado por não poder consumir. Porque se fosse de outra forma, você diria, não posso comprar esse celular, não tenho como, eu vou comprar um celularzinho meia boca, que a função primordial dele é falar e mandar um WhatsApp. Quando eu estiver podendo, que eu arranjar um emprego, que eu tiver melhor, que eu pagar as dívidas, garantir o meu transporte e o básico do básico, aí eu penso no celular. Aí vem a mercadoria e mostra, não é um celular, ele é um avião. Ele só não faz sua unha e faz massagem em você, certo? Mas você não consegue dormir, você fica perturbado. Aí você... Era essa a função, às vezes, da propaganda. Eu até estava falando aqui do trailer do cinema. E a imagem, ela tem um poder muito grande. A Coca-Cola sabe muito bem utilizar esse recurso de fazer com que você tenha sede. A Coca-Cola e sai. Você escuta glu, 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 a garrafinha. Você vê a imagem daquele copo suado, o vaporzinho do gelo. E a pessoa, veja que mostra a garganta, a pessoa bebendo. Aquilo ali é feito para você sair daquela cena e dizer, eu quero uma Coca-Cola. Então, veja, o capitalismo está cumprindo seu papel. Cabe a nós criarmos mecanismos, que é o que Jonas vai falar, de controle desses impulsos para empregar o pouco dinheiro que a gente tem no essencial naquele momento. E guarda o desejo lá para frente, quando a gente puder. Mas, nesse momento, é necessário um controle. Agora, até o Danilo disse, veja que sociedade é essa. A pessoa fica traumatizada porque comeu uma fatia de torta, porque malha muito. Meu Deus, consumir 1000 calorias de uma vez só, não dorme direito, tem até tremores por conta de uma fatia de torta. Mas pega o único dinheiro que tem, compra o celular, fica feliz, não pagou nenhuma dívida, a luz vai ser cortada e você não tem um pingo de remorso. Veja, na balança, que distorção de valores. Pois não, doutor Jonatas. Pois é, né, corroborando a essa fala de Perpétua, né, hoje estima-se que a gente tem 70 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Caramba. Eu disse 70 milhões. Né? E desses 70 milhões, 30 milhões estão superendividadas. O que é o conceito de superendividado? Superendividado é aquela pessoa que já está tão endividada, já deve tanto, que não consegue mais pagar sua alimentação, sua moradia, não consegue pagar a educação dos seus filhos, ou seja, ela não tem mais dignidade, né? Ela perdeu completamente a sua estrutura humana, porque ela se curvou tanto a esse fetiche do consumo do produto que a Perpétua falou, que ela simplesmente perdeu de fato toda a organização e todo o prumo da sua vida. Eu sempre defendi e continuo defendendo que a educação financeira ela deve vir desde pequenininho, né? Acho que acho super importante o papel dos pais em darem uma mesada aos filhos para que eles consigam administrar aquela mesada, a proporção do que eles ganham, né? Sem o pai estar dizendo sim quando acaba, né? Inclusive a gente estava até conversando aqui no intervalo que parece que a sociedade perdeu a possibilidade de sofrer um pouquinho. Né, a gente vive num mundo hedonista, um mundo em que o prazer termina movendo o ser humano. Né? Qualquer frustraçãozinha que a gente vai e compra um pedaço de torta. Por quê? Porque a gente merece. Eu tô gordo, mas eu mereço. Então eu vou lá e compro um pedaço de torta. Tô chateado, tive algum problema, fui demitido, mas eu mereço comprar um carro novo. Porque eu acho que diante da minha frustração, acho que eu mereço comprar um carro novo e ainda com esse carro novo eu vou ter possibilidade de ser contratado por uma empresa ainda melhor. Então a gente fica o tempo todo buscando saídas para a gente não sentir as nossas frustrações que terminam nos gerando ansiedade. Para a gente correr dessa ansiedade, Exatamente. A gente parte para a compra de produtos, a gente parte para os excessos, né? Os excessos alimentares, os excessos do consumo, e aí termina gerando
essas consequências danosas. E o Por isso, endividamento termina sendo uma delas. Por isso ninguém pode tratar de endividamento. Eu digo que o grande ganho desse trabalho que a gente faz em Caruaru é trabalhar em outras perspectivas, não só da técnica do direito. Gente, o direito é uma ciência importante, mas é uma ciência social. A gente não pode olhar só para o código e ensinar os alunos, e aí eu sempre faço referência à minha instituição, que tem um programa como esse, que faz com que a gente olhe para os lados. O que o Jonas acabou de falar, o que é a frustração? É conviver com a dor. Berg, ninguém quer sentir dor, meu amigo. Ninguém quer ter dor. E a gente encontra mecanismos de fuga da dor, porque isso é natural do ser humano, porque nós temos um instinto de preservação. Isso é nato. E qual é a forma de eu me preservar da dor e da frustração? Encontrando rotas de fuga. E o consumo, fora do normal, exacerbado, que me endivida, é uma rota de fuga, muitas vezes. E aí o que a gente tem que ter consciência é que às vezes a gente busca não sentir aquela dor momentânea, só que ela vai chegar em algum momento, ela vai chegar muito mais forte. Então, por isso a importância da gente se conscientizar e saber quais as nossas reais possibilidades, né, entre o que é necessário e o que é supérfluo. Né? Se eu só posso comprar o meu alimento, só posso pagar a minha conta de energia, de água, por que eu vou estar preocupado em querer trocar o meu celular, como o Perpétuo falou? Não faz sentido. Né? Fora ainda o papel de poupar do brasileiro. Né? O brasileiro ele está atravessando uma crise e mais do que nunca, né, deveria ser o momento do brasileiro repensar como ele está administrando o seu dinheiro. Poxa, tô saindo de uma crise, né, se eu sobrevivi, ótimo, mas se eu sobrevivi e tivesse uma reserva financeira, eu não teria me desgastado tanto como eu me desgastei. Então, talvez seja um momento do brasileiro, na verdade do mundo inteiro, né, repensar essa possibilidade de estar poupando para que em acidentes como esse, como a gente está passando, né, em situações de eventualidade, a gente tenha com que se manter, tenha com que se sustentar. E a gente vive numa disparidade social enorme, absurda no Brasil, né? A gente tem um processo de apartação. Eu fiz até uma foto minha recentemente com o livro do Cristóvão Buarque, um livrinho fininho que eu aconselho a todo mundo. O que é apartação? Então, essa apartação social que torna ainda maior o fosso entre ricos e pobres é ainda mais consolidado com essas dificuldades. Aumentou combustível, tarifa de energia. A gente hoje amanheceu com o aumento da alíquota do imposto de renda e de vários outros impostos para aumentar a arrecadação. Então, o rico, ele paga, mas o peso do imposto é grande mas para nós que somos trabalhadores, o desconto já vem lá na fonte. E aí, como o Jonathan citou, salário congelado, e essa distância, vamos lá, hoje a gente tem que comprar 1 quilo de carne, R$70, meu amigo. Não bota uma charquezinha no feijão, vai ver quanto é que é a charque? E o gás de cozinha? E o gás. Então, assim, a gente está numa situação hoje que essa distância, nós voltamos para o mapa da fome, Berg. Nós voltamos para o mapa da fome. Eu sou uma família muito numerosa. Ontem foi dia do caminhoneiro. Meu grande beijo, um abraço a todos os caminhoneiros. Meu pai era caminhoneiro. Foram 10 filhos, 11 que a gente tinha uma irmã, mas é falecida. E a gente veio de Recife para Caruaru para buscar ajuda, um amparo em uma cidade interior. E eu me lembro que eu passei minha vida vendo minha mãe comprar em venda na cadernetinha. A gente está voltando da época da cadernetinha. Está voltando, porque hoje em dia, o cartão de crédito substituiu a cadernetinha, agora tem até Pix. Mas se você não tem dinheiro na conta, você fica fazendo as contas para conseguir ter o pão para botar na boca do filho. Então, a gente está voltando, infelizmente, ao mapa da fome e aumentando ainda mais essas desigualdades. Eu tenho mais um intervalo, e aí na volta tem uma pergunta aqui bem interessante da ouvinte. Está dizendo aqui o seguinte: poderá haver negociação para empréstimos em instituições bancárias? Se possível, responda. Sim. Estou aflita pela situação de um parente que todo mês não recebe do seu salário nem o suficiente para a feira. Daqui a pouco a gente vai responder. A Carmelita, do bairro Santa Rosa, que está perguntando. 11h48. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Domingo no Caruaru da Sorte, tem dinheiro? Sim, tem muito dinheiro e 2 carros. Primeiro prêmio, 5.000. Segundo prêmio, R$10.000. Terceiro prêmio, um Fiat Argo 0 km. Tem 30 giros de R$1.000. Agora no quarto prêmio, mais um lindo Fiat Argo. Prepare sua garagem. É isso mesmo, 2 carros e muito dinheiro. Não fique de fora. Compre o Caruaru da Sorte. Ajude o ICIA. Caruaru da Sorte. Além da notícia.
Nesta sexta-feira, no programa Além da Notícia, eu estarei recebendo o presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru, Pedro Moura. Vamos falar sobre a expectativa dos sulanqueiros que já começam a se planejar para as feiras de fim de ano no Polo de Confecções do Agreste. O programa começa às 2 da tarde e eu conto com a sua audiência. Além da Notícia. Além da Notícia, de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 horas da tarde. Oferecimento Ioki, agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Você confeccionista, venha conferir o melhor preço da região aqui na Avil, com estoque para pronta entrega de bengaline, Oxford, viscose, cetim, tecidos para lençol e muito mais. Lojas Avil, maior variedade em cores e estampas e preços especiais para o atacado. Venha conferir. Acesse nossas redes sociais. WhatsApp 81999273277. Site www.avil.com.br. Alô, galera. Este sábado, o Bregão da Jornal estará mais suave, com a presença dela. Aline Souza. Tava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremeceu. Bregão da Jornal, a partir das 10 horas da manhã, com Aline Souza. Se ela é um morango aqui do Nordeste, levarei muitas flores perfumadas para brindar a tua felicidade. Aí tá certo! Rádio Jornal. Plantão de polícia. Chivanildo Silveira. Daqui a pouco, no Plantão de Polícia, a gente vai falar a respeito do crime de morte que aconteceu aqui em Caruaru. Ontem, uma mulher que estava desaparecida no último domingo fez uma festinha para o filho lá no João Mota, desapareceu e encontraram o corpo dela ontem em estado de decomposição. Vamos falar também sobre a Bia de Captiva, que foi presa pela delegada Nishida da delegacia de Gravatá, suspeita de ter matado Franciele no último fim de semana em um posto de gás lá em Gravatá. Muita coisa, o programa começa meio-dia, é o Plantão de Polícia, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal, comando geral. A melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninasal. E a melhor condição de pagamento também. Sabe por quê? Porque a Uninasal Digital pega leve com seu bolso, com mensalidades a partir de R$ 155,90. Essa é a sua chance de se qualificar e entrar mais rápido no mercado de trabalho. Inscreva-se agora em www.uninasal.digital. Uninasal, a melhor graduação digital do Brasil. Do futebol à notícia, da informação à música. Com o aplicativo Rádio Jornal, nossa programação tá na sua mão. Para ter acesso é muito fácil. Procure o app Rádio Jornal na loja de aplicativos do seu celular. Baixe, faça o seu cadastro e pronto. Agora você ouve a programação ao vivo quando e onde quiser. Interage com os apresentadores, curte os podcasts e muito mais. Baixe agora no seu Android ou iOS. Aplicativo Rádio Jornal. Nossa programação na sua mão. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Ok, 11h53, de volta com o nosso debate, conversando hoje com o advogado Jonatas Simões, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, e a vereadora Perpétua Dantas, coordenadora do Pro Endividados, professora universitária, participando também aqui do nosso debate. E aí a ouvinte pergunta, né? Poderá haver negociação para empréstimos em várias instituições bancárias? Se possível, responda. Estou aflita pela situação de uma parente que está todo mês, né? Não recebe do salário
nem o suficiente para a feira. Foi a Carmelita, do bairro Santa Rosa. Doutor Jonatas. Carmelita, você pode ficar tranquila, tá? A gente estará ainda hoje, até às 18 horas, recebendo os consumidores para realizar basicamente todo tipo de negociação que envolva que envolva consumo, tá? A gente só não vai estar recebendo consumidores para negociar débito tributário, como IPTU, débito de Detran, mas débitos de financiamento, conta de água, conta de luz, cartão de crédito, telefonia, todos esses débitos estarão sendo lá abarcados por a gente e a gente vai estar recebendo esses consumidores. Como é que está funcionando o evento? Tá? Inicialmente, a OAB está captando esses consumidores que têm interesse em fazer a negociação da dívida, recolhemos os documentos, inclusive muito importante que o consumidor interessado na negociação leve cópia, é preciso a cópia de RG, CPF, comprovante de residência e um comprovante do débito que se interessa em negociar. Tá? A partir disso daí a gente recolhe essas informações do consumidor, verifica qual a possibilidade dele financeira e encaminha essas informações para o Pró-Endividados, né, que tem parceria com a ACES e o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, em mais ou menos um mês e meio, o Pró-Endividados vai estar entrando em contato com esse consumidor para justamente promover uma audiência de conciliação, onde ele vai estar na frente do seu credor, seja banco, seja empresa de telefonia, para estar fazendo uma negociação que atenda à sua necessidade, tá? Lembrando que todas as negociações já vão estar se utilizando da lei do superendividamento, né, que visa justamente proteger o bem-estar do consumidor e garantir que em qualquer negociação seja preservado o mínimo existencial. Pois não, tem outras participações. Aqui o Emanuel Sena está dizendo parabéns à Rádio Jornal pelo excelente nível dos entrevistados, uma aula a alto nível, está dizendo aqui o ouvinte. Obrigada. A Maria Rosa também está acompanhando a gente, Josiane Mariga acompanhando a gente, Maria Soares também, Eunice Mariga, Walter Silva, são os ouvintes que estão participando aqui conosco. E muita gente pode estar pensando, chegando lá eu vou pagar alguma coisa, Perpétua? Não, é gratuito. É o segundo mutirão, inclusive, lembrando que todo o atendimento na busca por informações, inclusive é feita uma mediação de conflitos, a empresa é chamada, a gente faz um planejamento financeiro para a vida da pessoa e a gente recebe muita gente no Pró-Endividados quando não tem jeito, sabe? O negócio é, me ajude, me dê uma orientação, como é que é? Esse plano, você tem que organizar a sua vida. Os alunos são capacitados para isso. Tanto na OAB, o atendimento é gratuito, como na ACES Unita, no Pró-Endividados, dentro do EPJ, também o atendimento é gratuito. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Sim. Eu queria, primeiro, parabenizar o trabalho belíssimo da professora Aline e mandar um abraço, parabenizar a condução do EPJ, pelo meu querido amigo Adrielmo Moura, que é o coordenador do EPJ. Doutor Adrielmo, um abraço. Adrielmo, exatamente. Em nome de alguns alunos, aqui eu vou citar só alguns. Luísa, Rickson, Júlia, Isabela Lima, Mariana, Kathleen Quaresma, Caio, Lucas Felipe, Bruna Lopes, Pedro Rogério, Alice, Thaís Marques, Flávia. Nós temos os alunos que se dedicam a essa extensão universitária. E eu digo que o ganho da extensão é que você, antes de formar o profissional, que vai estar ali atuando no mercado de trabalho, passando no exame de ordem, você já está construindo um ser humano que tecnicamente é bem formado, mas principalmente também traz consigo a experiência prática do dia a dia, do atendimento ao consumidor e a sua formação humanista, que é o que a gente precisa. A gente precisa formar para o mundo da vida, mas formar pessoas com humanidade, que entendam que muitas vezes uma pessoa chega brava, o povo chega brabo também, que quer resolver de todo jeito. Então, é um trabalho psicológico de acalmar a pessoa. Chega o credor, tem credor que quer fazer a negociação, mediar isso. E aí a mediação de conflitos funciona justamente por esse distensionamento. E a nossa maior alegria é ver no final dessa mediação o aperto de mão e a pessoa sair dali com a vida mais leve. Claro, com a orientação de que aquilo ali não deve se repetir. É pensar e botar a mão na consciência, mas também não criminalizar o consumidor superendividado, que é um processo também de culpabilização muito grande, que a gente tem que ter cuidado, porque você reforça, inclusive, a questão dos transtornos, e essa culpabilização gera um peso tão grande para a vida da pessoa, que ela pode tirar a própria vida. Então, construir, ajudar esse profissional a se humanizar, é saber que ele tem que ter a habilidade técnica, como Jonathan está aqui dando um show, mostrando o conhecimento científico da lei
e do Estatuto e do Código de Defesa do Consumidor. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você ter um ser humano só técnico. Você tem que ter um ser humano realmente que tenha uma dimensão do princípio de humanidade e receba e acolha. Trabalhar com o superendividamento é trabalhar com acolhimento humano. É um trabalho de inclusão social formidável. Um debate muito proveitoso, agradecer a gentileza da participação de vocês aqui na Rádio Jornal. E para o ouvinte fica um recado, né? Ficar de cabeça quente em casa, né? Pensando em besteira, não. Procura resolver aquele problema. Vereadora Perpétua Dantas, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, bem, agradeço à Rádio Jornal, aos ouvintes, agradeço ao meu querido colega de bancada, advogado maravilhoso, Jonathan, e agradeço a parceria da OAB, agradeço ao Shopping Difusora, que pelo 2º ano tem nos colocado à disposição com sua estrutura para receber esse importante mutirão, e agradeço à SES UNITA, mando um beijo para todos os extensionistas e estudantes daquela instituição, porque sem vocês não adianta ter extensão universitária. E depois vai voltar para falar sobre política, viu? Tem muita coisa, viu, vereadora? Ó, tá vendo? Eu não consigo escapar, meu Deus. Jonatas, obrigado também pela gentileza da sua participação, tá? Eu que agradeço, Berg, agradeço primeiro pela professora Perpétua, pelos elogios, pelo carinho de sempre, né? Perpétua sempre nos recebe de braços abertos, representando tão bem a SES, o qual mando aqui, já deixo minha gratidão, né? A SES que sempre nos abraça também tão bem, inclusive eu me orgulho muito, viu, Perpétua, de ter feito parte da instituição, uma instituição que de fato tem esse condão humanizador, né? Eu tenho certeza que eu sou muito feliz em ter passado por lá, e eu acho que a minha formação de fato é outra quando eu vejo algumas instituições que hoje operam no mercado. Vou arrastar a Jonathan para a endividade. Quero mandar um abraço especial para Fernando Júnior, né, que é o nosso presidente da OAB daqui de Caruaru. Fernando, ele não descansa, Fernando é um ser incansável, né, inclusive nos trouxe aqui uma sede incrível, né, que enche de orgulho agora todos os advogados caruaruenses, com o apoio do Fernando Ribeiro, né, que hoje inclusive está candidato à presidência da OAB Pernambuco. Então, um abraço e aqui meus votos de gratidão a esses dois que sempre colaboram aí para a advocacia caruaruense. Quero agradecer mais uma vez ao Shopping Difusora, que sempre nos recebe, nos acolhe tão bem. Na verdade, é o 2º ano que a gente faz lá e eles não medem esforços para não atender. A TV Jornal, que entra aqui como parceira também, está sempre fazendo uma excelente cobertura. E agradeço também a todos os ouvintes que estão aqui e tiveram paciência para nos ouvir. Espero que o nosso debate tenha enriquecido e colaborado aí para que as pessoas consigam ter uma vida mais feliz, mais proveitosa, e saibam aí dos seus direitos e das possibilidades que se existe para fazer uma negociação de um débito e estar em paz com os boletos. Ok, conversamos com o Jonatas Simões, Dr. Jonatas, advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, e a vereadora Perpétua Dantas, coordenadora do PRO Endividados. 12:02, está chegando o plantão de polícia com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Boa tarde a todos.